E tem que apanhar, né? Brincadeira à parte, todo mundo sabe que a gente é assim, gosta de brincar. Eu quero agradecer tanto os irmãos e amigos que estão aqui, que são, não são só irmãos, são irmão e amigos, graças a Deus que está aqui conosco. Eu gostaria de ler só um versículo, porque muita gente conhece a nossa história, e se você vê que é assim, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24, se alguma coisa que os meus filhos falaram aqui, e você que nos conhece, acha que é uma realidade, isso não vem, alguma coisa pode vir de mim, talvez só uma. O resto é produzido, e eu vou ler esse versículo, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, atenta bem para essa palavra que diz, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então é uma obra exclusivamente de Jesus, amém, irmãos? É Ele que faz na nossa vida. Eu sou grato a Deus por Ele ter feito um moldar no meu coração, porque nem toda a vida foi assim. No tempo da minha adolescência, eu não era um jovem perverso. Eu não era um cara que pronunciava palavras torpes por aí. Mas por que pecar é gostoso? Eu vivia no pecado. Em 81 eu morava em Manaus, lá numa época de carnaval, eu entreguei minha vida para Jesus. Passei muito pouco tempo na igreja. Vim embora para o Ceará e depois eu voltei. Quando eu voltei, eu participava lá na igreja, era uma igreja católica, o pessoal me chamaram para me participar de um grupo, eu digo, não, rapaz, você não sabe quem eu sou. Não, não, rapaz, a gente também vive assim, parece que o que eu praticava era uma coisa tão simples para eles, não estou dizendo que é para a igreja não, viu, irmão? Para eles, que me convenceu eu participar. Só que eu exigi que comprasse uma Bíblia. E quando trouxeram a Bíblia para mim, não foi só eu que adquiri a Bíblia, o grupo todinho quiseram uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu quero que tu me ajude, que tu me dê graça, porque agora mulher é só a minha esposa. Eu fiz esse voto com Deus, isso foi mais ou menos de 82, numa época, não me lembro o mês, e Deus operou na minha vida que os meus amigos se escandalizaram porque eu não ia mais para onde eu ia, né? Mas de repente Deus começou a operar. A gente recebia carta, escrevia carta, porque o telefone era muito difícil. Nessa época, a fila era grande, o pessoal ia para o telefone, e um dia eu recebi uma carta da Jacinta. E a Jacinta disse, Zezito, tu não sabe. Eu falei para a Fatinha que tu via de Manaus, né? Esse mês eu vim de férias, e tinha um amigo dela aqui que vinha perturbando, ela foi e disse para ele que podia sair, porque ela ia dar toda a atenção para o primo dela que estava chegando. E o que é que tu acha? Você diga a ela que segura essa palavra. Segura isso daí. Mas quando eu cheguei, eu fui conversar com a Fatinha, e ela tinha 14 anos, mas quando nós começamos aos recados, né? Quando eu fiz o voto, ela só tinha 13. Né? O que é que acontece? Ela disse, tu vai lá pro tio, que o meu pai é casado com a tia dela, né? Era casado. Tu vai lá pro tio? Vou, pois quando tu vier que eu te dou a resposta. Você já imaginou? Lá cheio de menina da minha idade. E a Fatinha com 13 para 14 anos, mas era 3 anos mais nova do que eu.
E eu dei ouvido de mercador, e às vezes eu até brinco, mas não para ela. Dei ouvido de mercador por aquilo que eu ouvia lá no interior. E o meu pai dizia, brincando comigo, meu filho, eu queria tanto que você casasse com a sobrinha da sua mãe. Eu digo, papai, eu acho tão bom eu obedecer, só que eu vou ter que ir embora agora. Cheguei, tu já voltou? Mas relógio, você disse que quando eu chegar me dar a resposta. E começamos a namorar, né? Naquela época. E a gente achava muito bom, porque era um compromisso diante de Deus que a gente estava assumindo. E continuamos orando. E quando eu chegava em Manaus, eu brigava com o meu irmão mais novo, não sei se alguém aqui conhece ele, porque ele tinha uma namorada em Maranguape e queria, eu digo, não senhor, você vai ter que acertar as contas lá em Maranguape, você rápido aqui. Para poder, aí o meu irmão mais velho dizia, ele está certo, o Zezito está certo. Aí ele ficava com raiva. Quando ele veio, levou uma carta da Fatinha, porque eu tinha mandado dizer que a amizade ia dar certo, mas ela tinha que ir se casar comigo. Não estava namorando só para namorar, não. Aí, menino, quando eu estava numa reunião, ele entrou zangado, porque eu dizia às meninas que ele não podia namorar. Olha, pessoal, no meio da reunião, quem não pode agora é ele, está aqui. Aí, quando eu fui ler a carta, ele trouxe a carta e perguntaram, o que é que está dito aí, Uchoa? Está dito aqui a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela aceita se casar comigo. Menina, eu vim embora. Eu vim embora logo. Logo no ano de 2025 eu vim para casar. De 85. Eu vim querendo casar e ela não podia casar. Eu estava até brincando por causa da idade. Só liberava com 16 anos. Aí, mas eu estava falando um dia desse aqui, que quando você quer as coisas legais, você tem que pagar um preço. Né? Eu tive que passar uns 3 anos de namoro para esperar ele ter a idade, se eu fosse casar. Não, então não dá não, vou casar com outra. Será que a outra ia me resistir? Né? Será que ela não teria me deixado? Será que eu estaria hoje completando 40 anos de casado? Mas o melhor da história, do exemplo que deu na nossa vida, é que quando nós casamos, o que se cumpre isso que a palavra, porque não para aí, o versículo que Deus revelou para nós, porque é Ele que faz com que nós sejamos como uma casa construída na rocha. É que quando nós já casados, os meninos nascidos, eu cheguei na casa da minha irmã, eu trabalhando em Fortaleza. Eu estou mentindo porque só tinha nascido 2. O Paulo não tinha nascido ainda. Ela estava no hospital esperando o Paulo nascer. Eu não sei o que é que o Paulo tinha tanta preguiça até de nascer, rapaz. Mas a minha irmã chegou para mim, que ela cuidava do meu pai, e disse assim, Zezito, eu não aguento mais. Preciso de arranjar uma pessoa e é muito cara. Papai, eu não aguento mais levar ele para o banheiro. Ela já tinha adoecido das costas, a irmã Zeuda. Já era a esposa do primo meu que vinha ajudar. E o filho dele está ali, o Rondinelli, né? A mãe dele vinha ajudar e a mulher já vem ajudar, Zezito. Eu disse, Carma, era de domingo, né? Eu disse, Carma, segunda-feira eu vou arranjar uma pessoa para vir te ajudar. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira, falei para o meu chefe, eu não venho mais trabalhar, ajeita minhas contas. E fui visitar a Fatinha que estava esperando o Paulo. Eu digo, minha filha, amanhã eu estou desempregado, eu pedi as contas hoje, porque eu tenho que ajudar a Carma a cuidar do papai. Ela disse assim, tá certo, meu filho, você tem que ajudar a sua irmã. Você já imaginou? Comportamento é Deus, né, que dá uma esposa dessa. Você tem que ajudar a sua irmã. E eu fui, cheguei lá na terça-feira, Carmen, vim banhar o papai. Que história é essa? Foi trabalhar? Não, vim banhar o papai. Eu sou a pessoa que eu arranjei para vir ajudar o papai.
E quando o papai fez a viagem dele, a Carma adoeceu. E nós estávamos até morando na casa que era do irmão Sérgio, no Parque Santa Fé. Maria do Carmo adoeceu e a Jacinta não estava suportando também. A Francisquinha trabalhava, ela só ia nas folgas e tal, passava a noite. E eu sentado lá na cozinha, naquele batente bem alto, né? O que eu faço para ajudar a minha irmã? A Fatinha estava lá no quarto, costurando não sei o que. Chegou, Zezito, o que é? Arruma tuas coisas, vai ajudar a tua irmã. Porque eu já sei que tu tá desse jeito aí. Eu digo, fala, meu Deus, essa mulher foi dada por Deus mesmo. E eu fui, ajudei a minha irmã, as minhas irmãs, né, eu ajudava. Porque tinha hora que ela espantava, irmão. O Arimatea, a Francisquinha e a Jacinta do quarto. Deixa o Zezito vir. Porque eles choravam demais. Mas fechado, quando eu chegava no quarto, botava a mão em cima dela, ia orar, ela dormia. Eu não sei porque que Deus levou logo ela, mas acontecia essas coisas. Mas também quando ela viajou, aí eu cheguei para a Fatinha. Minha filha, se corte nos seus pais. Agora chegou a sua vez de eu lhe apoiar. Então nós agimos desse jeito, se os meninos querem mesmo ensinar os filhos dele da forma que nós agimos sempre, nós sempre demos a vida um pelos outros, né? Eu e Fatinha, nós se tornamos verdadeiramente uma só carne, como diz a palavra. E eu tenho uma coisa só para dizer aqui para Fatinha, uma expressão, que uma vez eu fiz um poema para ela, mas demora muito, aí eu vou dizer só uma pequena frasinha do poema. Não, é muito. Eu quero só dizer uma frase aqui do poema que diz assim: Fatinha, tu é uma joia rara, que jamais perde o teu valor. Tu é a mulher virtuosa que o marido a encontrou. Agora fica aqui. A paz do Senhor Jesus, né? Eu quero agradecer diante do Senhor Jesus pela presença de todos. O Zezito aqui já falou, mas eu quero agradecer os familiares, né? A minha irmã que está aqui, a irmã Gorete. Eu tenho 3 irmãos, mas a irmã Gorete está representando os irmãos que eu tenho, né? Tenho 2 homens e a irmã Gorete, né? E tenho um filho do meu irmão mais velho, Rondinelli, que muito alegrou meu coração, porque ele veio, né? E a Rosimeire também. E está comigo também, conosco, para celebrar o Senhor, o meu sobrinho, Nilton, e a esposa também, né? Que é filho da irmã Gorete. E os amigos da gente, né? Os irmãos em Cristo Jesus. E tem também minha cunhada, né? A Francisquinha. Também está representando também minha cunhada, a Auricélia, que é filha da Maria do Carmo, né? Que também não está mais com a gente, mas ela foi também uma das pessoas que também esteve junto no nosso início de namoro e casamento. Tem a filha da Jacinta também, tem ali a Késia, filha do Arimatea, que ele não está aqui, mas já está aqui, né? E tem a Francisquinha, seu esposo, Pedro Neto, né? E o Henderson. Então eu louvo a Deus por eles, né? Sempre foi pessoas da família que sempre esteve junto com a gente. Também agradeço muito ao Senhor pela vida de cada um de vocês, né? A Francisquinha, que também nos abençoou muito no nascimento do nosso primeiro filho, que sempre nós vivemos debaixo da graça, pela fé, eu e o irmão Zezito. Mesmo sem a gente ter aceitado Jesus ainda, né?
mas nós dependíamos do Senhor. Nós aceitamos Jesus, nós estávamos com quase 3 anos de casado, né? E aí a Fransquinha, para a glória de Deus, né, é no altar do Senhor que a gente deixa a gratidão. Ela foi aquela pessoa que comprou as coisas para o irmão Marcos antes dele nascer. E a gente está fazendo esse culto e gratidão, Senhor, pela vida de cada um que faz parte da história do nosso casamento, né? A Fransquinha, seu esposo, sempre esteve junto com a gente, nos ajudando, né? E nós queremos ser referencial para eles também, de um casal que teme ao Senhor. Assim como nós queremos, nós nos esforçamos, até hoje nós nos esforçamos, eu e o Marro Zezito, deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos, que eles venham servir ao Senhor, né? Os meus pais confessaram Jesus antes de partir, né? Eu tenho também aqui representando a minha irmã, a irmã Elisângela e seu esposo, né? Também estou muito feliz que eles vieram. Tem o Carlinho, que é meu primo, filho de uma irmã da minha mãe. Então a gente fez esse culto para chamar a família, né? Família de sangue, parente, primos, sobrinhos. E o que eu tenho para falar do irmão Zezito? Que o Senhor me deu, né? Eu ainda nem tinha Jesus, mas o Senhor me deu ele. Quando a gente casou, eu tinha 16 anos. Sou todo seu, né? Ele é meu amigo, meu companheiro, meu pastor, né? Conselheiro. Sempre está comigo em todo momento, né? E nós andamos juntos para glorificar o nome de Jesus. Já passamos por um momento muito difícil, mas o Senhor sempre esteve no controle, porque nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor Jesus e que o Senhor venha nos abençoar todos os dias. E eu digo para eles, Zezito, olhe, você não vai usar a sua idade, dizer que está ficando velho, para não ir para a casa do Senhor. Nós temos motivo de sobra para estar na casa do Senhor, né? Tem um casal também que veio de longe, o irmão Yuri, que é um milagre de Deus também, né? Veio de Cascavel. O Senhor tem feito grandes coisas na vida desse casal, né? O irmão Yuri e o irmão Rosanira. E todos os irmãos da igreja também faz parte da nossa vida. Por que eu cito o nome, estou citando o nome das pessoas? É de pessoas que é mais de 30 anos que a gente conhece, né? Tem casais aqui, irmã Angelina, irmão Francisco, eles fazem parte também da nossa história de casamento, né? E é no altar do Senhor, eu sempre digo, que aquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos que deixar no altar do Senhor. Gratidão, né? E não vou deixar de falar aqui também mulher sempre fala muito, né? Mas também me alegro muito também do pastor Joaquim. Sempre citei o nome do pastor Joaquim, que aceitei Jesus, ele era adolescente, acho que tinha seus 14 para 15 anos. E sempre que diziam na igreja, tem uma oportunidade, ele ia lá ler um salmo. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo ele pastoreando, cuidando de vidas, né? Deus é muito maravilhoso. Deus é muito poderoso. Então, são pessoas que dão testemunho do poder de Deus nas nossas vidas, né? A gente não pode esquecer. A gente poderia ter chamado mais pessoas, que nós temos muitas pessoas que a gente ama, mas a gente sabe que não caberia aqui, né? Mas que eles estão aqui no nosso coração. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, só uma coisinha.
Ah, é. Faz a obra na nossa vida, mas ele não faz diretamente de lá. Será que vai dar tempo? Tá. Ai, 8h15. Me perdoe eu não falar como dos amigos, que não dá tempo. Mas de coração, todos vocês sabem que eu trato com. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele é digno, amém? Amém. Eles completaram 40 anos, e eu estava dizendo para eles, antes de começar, que amanhã a gente vai completar 41, então, tem que correr um pouquinho mais, tem que correr um pouquinho mais. Eles obtiveram as bodas de esmeralda, por isso que o irmão Zezito está aí todo na cor de esmeralda, né? A homenagear, né? Mas nós adquirimos as bodas de seda. Mas tudo é assim mesmo. Mas para nós é um motivo de muita alegria de rever muitas pessoas que estamos aqui olhando. Eu estava fazendo os cálculos na minha cabeça, o irmão Zezito casou em 85, pelo que ele andou falando, né? Em 86. E a gente começou a se congregar em 90, 89, 90. Hoje o meu filho mais velho, Anderson, tem 36, Então, se você retroagir 40 menos 36, você tem aí 4, né? Ou seja, pelo menos esses 36 anos, a gente conviveu como família, né? E tivemos muitas experiências juntos, tanto na nossa antiga casa. E nós estamos aqui para comemorar com todas as pessoas que é da família, né? Todos que são da família, né? E agradecer a Deus pela vida deles, que eles sempre foram um sustentáculo muito firme e forte quando a gente começou em 1989, o Andrews ainda tinha acabado de nascer, ele nasceu em 2 de novembro de 89, então a igreja começou a se desenvolver em 1990. Havia um garotinho assim, que se eu não estiver enganado, o nome dele, deixa eu ver, Joaquim. Então, me lembro muito bem da irmã Francisca. Então foram momentos especiais que nós começamos ali, e o tempo vai passando e a gente vai... eu não vou me sentindo velho não, tá? Velho, eu sempre digo, velho é o cão. Eu sou novão. Mas olhando aqui o tempo, olhando ali para o nosso relógio, já são 8h20, sei que pregar na extensão que a gente deseja, ele já não é mais tão adequado, porque tem muitas pessoas que viajaram até aqui, e para retornar a gente gostaria de facilitar a sua volta de uma hora mais segura, mas gostaríamos de trazer só algumas reflexões aqui, em nome de Jesus. Mas para isso eu quero que você curva a sua cabeça aí, para que eu possa pedir a direção de Deus, a inspiração do seu Espírito, para que ele se mova no mais rápido possível da nossa necessidade. Senhor, te louvamos pela vida do irmão Zezito, irmã Fátima, seus familiares, seus parentes. Obrigado pela vida de cada um dos seus familiares que aqui estão, seus amigos. Obrigado por todos os irmãos em Cristo Jesus que estão juntamente com eles celebrando essa vitória. E te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que já foram derramadas até aqui nessa data.
Em nome de Jesus, te pedimos que tu venhas nos inspirar, Senhor, trazer na nossa mente e falar tudo aquilo que seja essencial. Não deixa que nós venhamos a nos dispersar, não deixa que o sofisma venha se introduzir na nossa alma, no nosso espírito. Mas opera, Senhor, pelo Teu Espírito Santo na nossa vida nessa hora, porque abriremos a Tua palavra para refletir. Em nome de Jesus, te pedimos essa bênção e te agradecemos pela resposta. E todo o que crê, diga amém. 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 Talvez até o nosso irmão, pastor Joaquim, e a sua esposa, a irmã Edilene, pudesse até ter uma oportunidade aqui para, quem sabe, estender, né? Ali a Joana, a irmã Francisca está aí. É tanta gente que eu estou, assim, maravilhado como vocês atenderam, né, essa convocação familiar, porque isso é uma convocação familiar, né? Mas, por isso mesmo, nós gostaríamos de refletir rapidamente aqui poucas coisas. São 10 páginas, não se preocupe não. É brincadeira. E o tema que eu dei aqui foi o propósito de Deus para a união de um homem com uma mulher. O propósito de Deus para a união de um homem com uma mulher. O primeiro ponto é que, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 20 a 23, diz assim: ele pôs nomes nas aves e todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. O outro texto que casei juntamente com esse está em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 30. Ele diz: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, levando-a como água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Então a primeira questão é: qual o propósito de Deus para a união de um homem e uma mulher? Então ele inicialmente planejou unir um homem e uma mulher para que esse casal viesse no futuro, como aqui a Escritura de Efésios fala, que assim como há uma relação de homem e mulher e que simboliza a relação de Cristo com a igreja são os convertidos na fé dessa verdade, né, em Cristo Jesus. Então, ele criou o homem e a mulher com esse objetivo de, na terra, fazer uma semelhança, eles se manifestaram aí com aquele amor que aquele casal ia se revelar. E a gente sabe que o primeiro casal que teve o privilégio de introduzir esse propósito foi Adão e Eva. Mas assim como eles, assim também nós.
sofremos os ataques da serpente, né? Sofremos os ataques do diabo, que quer impedir o propósito de Deus, que foi fazer uma coisa maravilhosa para o primeiro casal, e colocou eles ali no jardim do Éden, e diz que um e outro era uma perfeição de relacionamento que eles tinham, porque a mulher foi tirada do lado de Adão, não foi tirada dos pés, não foi tirada das pernas, mas foi tirada do lado. O que a Bíblia revela é que essa relação de homem e mulher, quando é dentro da vontade de Deus, e essa união é feita dentro da vontade de Deus, aí o que Deus uniu não pode ser separado. Então essa união, essa unidade espiritual, essa unidade de alma, acontecerá tão forte que ali identificará o propósito de Deus que no princípio ele planejou. Mas o inimigo não para de tentar impedir que esse propósito não dê certo. Então por isso que há tentativas que o inimigo faz de fazer com que, não, você pode se unir, você homem pode se unir com outro homem e vai dar tudo certo. Não vai dar certo, porque esse não foi o propósito inicial de Deus. Eu estou lendo Gênesis capítulo 2, ou seja, um dos primeiros capítulos da história humana, um dos primeiros livros. Então não vai funcionar, porque Deus não planejou isso. Mas o diabo vai tentar impor essa mentira para dentro das pessoas, da cabeça das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, que ambos, homem e mulher, tivessem uma união e convivência de companheirismo e amizade que viessem a simbolizar e a retratar o que Deus sente e deseja manter com cada ser humano. Então, Deus ama-nos e uma das formas que Ele revelou o quanto nos ama foi criando essa unidade homem e mulher, e a partir daí os seus filhos, e aí você vê a alegria dos filhos aqui, testemunhando o que seus pais fizeram, ou fazem, e agora eles têm filhos para fazer a mesma coisa, para imprimir nos seus filhos aquilo que foi impresso neles. E Deus imprimiu no coração dos pais. Então, isso é maravilhoso, isso é obra de Deus, é o privilégio que nós, como pai e mãe, temos para tentar fazer o mais possível para que os nossos filhos e filhas atinjam esse objetivo do Pai. O segundo ponto, que é o propósito de Deus para a união de um homem com a mulher, qual é o propósito? O segundo ponto que eu gostaria de rapidamente aqui refletir é que um dia também haverá uma grande festa, as bodas do Cordeiro, ocasião em que Cristo se unirá para sempre com a sua noiva, ou seja, todas as pessoas que um dia fizeram aliança com Ele e se tornaram seu corpo vivo na terra, que é a igreja. Então, Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 9, diz assim: a festa de casamento do Cordeiro. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como um barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. E a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas obras do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então o anjo gritou, disse: felizes, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro.
Muitas pessoas foram convidadas para a festa de 40 anos do irmão Zezito e irmã Fátima. Você está feliz? Amém. Amém. É um privilégio, um prazer estar comemorando 40 anos, que não é todo mundo que chega a esse prazo, não. Às vezes, o inimigo consegue destruir propósitos de corações que começaram tão bem, mas outros não conseguiram vencer por causa da morte chegou antes. Mas eu, por exemplo, eu espero viver muito mais tempo, né, para que eu possa ver os meus netos e tataranetos, para que eu possa, e eu já vejo, hoje eu tenho meus netinhos ali, e eu fico, sempre que posso, vou inculcando, e os pais também, mas eu, como avô, vou colocando já lá na mente deles, quem é que eles devem ter referência na vida deles, a referência principal, para que um dia eles também possam ser convidados para essa festa de casamento do Cordeiro. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é uma igreja. No momento é uma igreja, é uma celebração. Mas aqui também há corações sendo preparados para esse encontro do Senhor Jesus no dia da sua festa de casamento. Então você faz parte, já faz parte desses que estão sendo convidados para essa festa. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Bem, nós queremos estar lá. Por fim, para que o propósito de Deus, para a união de um homem com uma mulher, possa se dar bem e se firmar. Um terceiro ponto que eu gostaria de colocar para os amados é: permaneçamos firmes na promessa que fizemos um dia perante Deus, de que a nossa união nunca se desfaria, a não ser pela morte. Há casais aqui que um dia foram até o altar e disseram e fizeram ele repetir aquela promessa. Prometo. Eu prometo. Na fraqueza, na doença, na alegria, né? Mais ou menos assim. A maioria foram lá no altar e pronunciaram essa promessa. Mas é uma promessa meio complicada de cumprir, porque os dias são maus. Mas permaneçamos firmes na promessa que fizemos um dia no altar de Deus, se foi no altar de Deus. E quando o tempo está durando, a pergunta é: quanto tempo está durando o seu relacionamento com o seu cônjuge? Quanto tempo está durando o seu relacionamento com Deus? Então são duas coisas que andam junto. O tempo que você permanece firme com a sua companheira de jornada, que Deus colocou, se foi Deus que colocou. E esse relacionamento dessas duas pessoas estão também entrelaçadas, como os irmãos Fátima e Zezito falaram aqui. Passaram muitas batalhas, assim como também nós, eu e Olga, nós passamos já, desde o início aqui, foram intensas batalhas. E se o Senhor não tivesse realmente dado graça, dado força, então teria sido muito difícil, seria mais um que tinha ficado para trás. E ainda bem que nós estamos firmes, sem arredar o pé, porque nós sabemos que o Senhor está ali, à nossa direita. Ele está ali, olhando e ouvindo os nossos clamores, e sabendo que o inimigo é que torce que a gente não dê certo. Então, quanto tempo está durando? Então, as bodas têm diversas faixas de tempo. Não sei se vocês conhecem, não sei quantos casais tem aqui, se pudesse alguém dimensionar aqui quantos casais, porque eu gostaria de dar aqui uma lembrancinha para os casais. A relação de bodas que você leva para sua casa, para que você possa se esforçar, porque não é fácil, se esforçar para cumprir todo esse ritual de anos aqui,
que vai do primeiro ano aos 100 anos. Hein? É fácil? Eu acho que não é fácil, não. Mas tudo bem, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Estou na faixa 41. Bodas de seda. Quem? Tá aí? Monte Antigo tá aí? Tá aqui? Ele tá na faixa quê? 44 é bodas de carbonato. Então, eu gostaria de ver. Sarinha, por favor. 54? Eita! Quantos casais tu tem uma medida? Sarinha, junta aí com o Paulinho para distribuir. Quanto dá? Eu espero que dê. Você leve para casa e faça um compromisso. Se você não tem esse hábito, há casais, inclusive muita reclamação de muitas irmãs, que os homens não costumam se lembrar dessas coisas, data de aniversário. Os homens são esquecidos demais, não é? É verdade. Mas para que se preocupar com tanta coisa, né? Para que se preocupar com tanta coisa? Mas as bodas têm diversas faixas de tempo. A primeira faixa de tempo é de 1 ano. Então, é as bodas de papel. Eles dizem, que os que criaram essa coisa, é que é o primeiro ano que quase que não tem significado, não é? Papel, né? Porém, é a base. Muitos falham porque não percebem que se você não já forma a sua base, está perdido. Já vai partir como o cântico que nós cantamos aqui. Se o Senhor não for o que sustenta a rocha, faz a casa ficar na rocha, aí tudo fica mais fácil de desabar. Então, o primeiro ano, eu não sei, aqui há diferentes tempos de casados. Uns têm 1 ano, 5 anos, 15 anos, 20. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu espero que você olhe na sua tabelinha aí. Eu disse, deixa eu ver aqui. Então, comece a se esforçar também para colocar em prática isso que irmão Zezito e irmã Fátima fizeram ao completar 40 anos. E amanhã nós completamos 41 anos de casados. Então, nós estamos aqui na faixa bodas de seda. É muita seda. R$ 54 é bodas de níquel. Enfim, meus amados, para encerrar, eu gostaria de deixar algumas dicas aqui. Assim, pelo o número de tempo que nós temos, dá pelo menos para a gente arriscar a dizer algumas coisas por experiência própria. Então, segue aqui umas dicas para os casais, para que tanto permaneçam firmes e não desistam do seu casamento, da sua relação. E mesmo quando venha aqueles vendavais, como cantou aqui o louvor, vendaval é coisa séria, meus irmãos. Uns ataques ferozes. Então, você permanecer firme, porque o dia mal vem. O que importa é que nós possamos ultrapassar o dia mal e permanecer firmes e inabaláveis. Ele diz, dicas para casais, atitudes que ajudam a fortalecer os sentimentos de admiração, consideração, fidelidade e forte amor para com os seus cônjuges. Primeiro, conserve o altar de Deus sempre de pé e que foi levantado. Ou seja, as bênçãos que foram concedidas diante de Deus no seu altar não podem ser ignoradas. Lembre do que você prometeu diante do altar de Deus. Lembre-se. Segundo ponto, conserve sempre vivo na memória os votos que foram pronunciados diante de Deus. Você diz na alegria,
na tristeza, na dor. Não é só na alegria, não, é nos dias também traumáticos. Terceiro ponto, como uma dica, conserve o sentimento de amigos para sempre. Porque quando a gente está namorando, eu vi aqui o irmão Zezito aqui se derramando de declaração de amor com uma garota de 13 anos. Tá entendendo? Então veja, mas isso é maravilhoso assim, porque ele teve a paciência de esperar, não é? Para que ela atingisse uma idade própria, né? Mas quantos, né? Quantos começam com uma amizade, um relacionamento tão bom, maravilhoso, e aí perde aquele vínculo de amigos. Então, no decorrer dos anos, isso a rotina vai lentamente desfazendo esse sentimento importante que mantém a unidade e a harmonia entre o casal. Amigos para sempre. Não pode existir alguém lá fora que seja mais amigo do casal individualmente. Não pode. Se existir, é um perigo. É perigo fatal muitas vezes. Porque há sempre alguém querendo saber como é que vai, como é que você vai, aí você vai abrir seu coração para a pessoa errada. Vai abrir o coração para a pessoa errada e o inimigo muitas vezes vai usar. Quarto ponto, conserve os seus olhos sempre sobre o seu cônjuge. Conserve os seus olhos sempre sobre o seu cônjuge, pois a infidelidade se inicia quando os seus olhos já não estão fixados completamente sobre a pessoa que está ligada a você. Os nossos olhos, né, são a janela da alma. E conforme os nossos olhos veem, nós julgamos o certo ou o errado. Mas você pode ver que todo namoro, todo noivado e todo casamento começou com aquele olhar. Que você ficou paralisado quando viu pela primeira vez. Não foi assim, não. É assim. Porque o olhar marcou. Aí nós, os homens, aqui na defesa dos homens, né? Nós, os homens, quando olhamos para aquela mulher uma vez, aí pronto, é essa. Não há outra mais não. Pronto, e você não tira da sua cabeça que é outra. Não pode ser outra, é aquela. E aí você vai para cima para conquistar aquilo que é seu. Você viu, olhou. Mas o casamento vem, aí vem a rotina, aí daqui a pouco você está olhando de lado. Olhando para o outro lado. Não, fixe, continue com seus olhos fixos na sua companheira. Ela vai modificando sim, não é? Eu imagino que a irmã Fátima, seus 14, 15 anos, Então, conserve seus olhos sobre o seu cônjuge. Esse é um conselho. Porque percebemos e sabemos que essa é uma das coisas que faz... Há um texto no livro de Jó, se não estiver enganado, eu não vou colocar meus olhos sobre a donzela porque eu tenho uma aliança com meus olhos. Aliança é isso, você não vai colocar sobre uma outra pessoa que não seja a sua. Mas do jeito que o mundo está virado de cabeça para baixo, isso está se tornando isso é normal, pois vai. E aí como é que você vai comparecer lá nas bodas do Cordeiro? Finalmente, conserve a atitude vigilante de não deixar o sol se pôr, que ele se ponha primeiro, sem que as raivas e aborrecimentos sejam tratados entre o casal. Não deixe o sol se pôr primeiro. Sabe o que isso significa? Antes que deixe de ser... Antes que a noite venha, trate logo de resolver aquilo que aborreceu. Porque se for dormir chateado, aí o dia seguinte será mais azedo do que antes. E a Escritura Sagrada sabe dizer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe ele se pôr primeiro. Vá primeiro resolver essa questão. Esses são os conselhos que gostaríamos de deixar para todos os casais que aqui estão. E sabemos que
Deus tem um propósito maravilhoso para cada família aqui. E gostaríamos muito, dentro do nosso coração, não sei se o pastor Joaquim gostaria de uma oportunidade rápida, porque o nosso tempo aqui já está indo, mais preocupado com os que têm que voltar. Se você quiser uma oportunidade, você tem a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor para todos. Amém. Rápidas palavras, rápidas mesmo. Nós não poderíamos faltar essa noite. Nós agradecemos por esse convite honroso e nós bendizemos ao Senhor pela vida do nosso irmão, o Shoa, a irmã Fátima, que nós lembramos desde a nossa adolescência. Se você ainda não provou do baião e do peixe feito pela irmã Fátima, você não sabe o que está perdendo. Mas eu quero ler um versículo, por favor. Só ler um versículo que está em Provérbios. Provérbios, capítulo 24, por favor. Eu quero abraçar também o pastor Sérgio, uma Olga, faz parte, eles fazem parte da nossa história cristã, da nossa vida de fé. E aqui está minha mãe, minha irmã, a Sarinha, minha sobrinha, nossa sobrinha, minha esposa também. Nós recebemos profundas bênçãos da parte desse casal, né? Eu quero ler Provérbios 24, verso 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, o ambiente do lar, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. A Bíblia diz: com a sabedoria edifica-se a casa. Em tempos, pastor Show e uma fatinha, de relacionamentos líquidos, superficiais, onde o divórcio é celebrado, nós queremos celebrar a vida de um casal que completa 4 décadas, se amando, se honrando e dizendo para a sociedade e para a igreja que vale a pena acreditar no que Deus acredita, que é o casamento. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que o legado de vocês não vai alcançar, já alcançou os filhos, os netos, bisnetos, porque Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Isaac, Deus do Zezinho, do Marquinhos, e assim por diante. Que Deus abençoe, parabéns, vida longa ao casal. Obrigado, pastor. Amém, meu irmão. O Matheus vai colocar aqui o louvor. Vic? Que noite abençoada, que noite maravilhosa. E nós queremos chamar a nossa família, né? A Sara aí vem, né? E chamar a minha família, a mulher mais linda desse mundo, que é a Sueli. E meus 2 filhos, a família do Paulo também. E como é feliz, tu fica aí, pai, porque tu vai ouvir. Tem um salmo que diz como é feliz o homem que teme ao Senhor, porque ele vai ver os filhos dele, né? Mas, e diante de tanto reconhecimento aqui, eu sei que já foi citado, mas vendo o pastor Sérgio falar, como tem alguns amigos aqui, né? Aí o irmão Yuri, amigos que eu quero dizer lá de trás. A mãe está aqui porque era um milagre de Deus também. Eu lembro, Joaquim, que lá na área do irmão Sérgio, irmã Francisca, lá embaixo tinha uma mesa muito grande, branca. Eu era uma criança muito pequena. A irmã Rosana está aqui, lembra dessa história também. A mãe dela acompanhou. E eu lembro de longe assim, a imagem, mas eu lembro que eu estava perto quando o pai dizia assim: Sérgio, a Fatinha não está muito bem. Começou a contar um problema dela, que por mais que a família ame, não poderia ter um cuidado espiritual que foi dado ali naquela casa. O irmão Sérgio disse: pois traga ela para cá. Colocou a mãe lá naquele quarto, e eu ali morando por aquele tempo, eu lembro de muitas irmãs chegando lá e orando pela vida da mãe, a mãe grávida da Sara.
O pai sempre conta que o médico disse assim: você vai ter que decidir, porque sua esposa vai ter que tomar uns comprimidos. Decidir se você quer a sua filha que está no ventre ou quer a sua esposa. E o pai disse: pode passar o médico, que eu vou orar e eu quero as duas. E ali houve muitas guerras, muitas batalhas. O Senhor fez um milagre. O Sérgio acolheu a família, a nossa família e a família do pai, e cuidou de uma parte que homem nenhum pode cuidar, que foi o lado espiritual. Isso nós somos gratos ao Senhor. O pai sempre fala que a irmã pegava lençóis novos lá e rasgava quando a mãe precisava para cuidar dela. E muitas irmãs iam lá, eu acredito que a irmã Francisca ia lá, eu sempre chamo de tia Rosanires no parto, né? A mãe da Rosana ia lá, se tem osso eu não estou lembrado aqui. A tia Zeuda também. E essa semente de fé foi plantada no nosso coração.